Olá pessoal, Michel Castilho aqui, mais um videocast para vocês e hoje eu estou aqui com o Leonardo Niuge, educador físico, especialista no combate à obesidade. Leonardo, obrigado por ter topado aqui esse bate-papo com a gente. Eu que Espero agradeço. sugar bastante teu conhecimento aí e trazer bastante coisa para quem está assistindo a gente aí. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e espero que seja um momento agradável para nós e para quem estiver assistindo a Vai gente ser, vai ser, no vai YouTube. ser. Leonardo, e vamos falar pro pessoal aqui, me conta um pouquinho da tua formação e depois eu vou falar um pouquinho de como a gente se conheceu e por que que a gente vai tocar nesse assunto específico? Que hoje a gente vai falar sobre atividade específica para pacientes que estão em tratamento para obesidade, em especial os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. É isso que a gente vai bater um papo hoje aqui. Conta um pouquinho da tua formação, meu amigo. Legal. Michel, eu sou formado em Educação Física pela Unicamp e antes vim de uma área totalmente diferente, eu era da engenharia, larguei tudo, fui estudar para vestibular, fui fazer Educação Física, porque eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de atividade física, eu sempre gostei de movimento, sempre fui envolvido com coisas assim. E daí eu resolvi fazer educação física e dentro da faculdade a gente passeia por várias áreas, desde o fitness, a saúde, a parte social, e eu gostei muito da parte de saúde. Então eu me interessei nisso de poder contribuir na melhora da saúde das pessoas. Perfeito. E quando a gente se conheceu, né, você falou um negócio que para mim é muito importante, eu te elogiei bastante por isso, que dentro da minha sociedade, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a gente tem um grupo que chama COESAS, que é o grupo das especialidades, né, da parte multidisciplinar, onde tem educação física, nutrição, psicologia, endocrinologia, que são as áreas envolvidas junto com o tratamento da obesidade. E aí a gente tem essa área dentro da nossa sociedade, né? Sempre eu falo que o tratamento da obesidade ele é multidisciplinar, né? Bacana. E aí você comentou que fez cursos, interagiu, faz parte do grupo do COESAS, né? E isso para mim é muito importante, que eu falei, cara, é um hiper nicho de ação e que a gente tem carência no mercado porque eu tinha dificuldade de ter o profissional que entenda do que a gente está fazendo para orientar de forma adequada. A gente bateu um papo agora há pouco, né? E a gente estava falando sobre algumas peculiaridades. Às vezes eu encaminhava o paciente para um educador físico e ele tinha algumas dúvidas ali, até de quando iniciar a atividade física, nós vamos bater um papo sobre isso, né? E aí você foi fazer essa formação e essa interação junto com esses grupos, né? Sim, é bem legal, porque nos cursos sempre tem profissionais de várias áreas. Então, tem o médico, tem o psicólogo, nutricionista, tem profissionais da educação física que já estão há mais tempo, já tem muito mais especialização, sempre orientando ali de como quem está chegando agora abordar os treinamentos, como estruturar, em que fase incluir o exercício certo. Então é bem legal ter essa especialização e se aprofundando, Perfeito. porque o mercado está pedindo que os profissionais se adequem a isso, né? Dentro da educação física eu vejo pouca gente querendo trabalhar nesse nicho, ao combate à obesidade. Vejo muita gente no fitness, muita gente muito ligado em hipertrofia e tá num hype, né? Sim, Tem subido esse negócio de Mister Olímpia, muito holofote para essa parte de fisiculturismo, e os profissionais da educação física têm olhado muito para isso, e eu acho que acabam olhando pouco para o dia a dia do combate da frente, da do saúde arroz com mesmo. feijão, do básico, né? Que É, a gente não tá naquele. A maior parte da população aquilo não lá é tá indo outro pro patamar, Mister né? Olímpia, né? Tá com o antebraço do Ramondino. Só para a gente contextualizar, para quem não acompanha esse mercado, né, a gente teve o primeiro brasileiro campeão do Mister Olímpia, que é o maior campeonato de fisiculturismo, é um acriano, e Ramondino, né? E foi a primeira vez que um brasileiro foi campeão Isso desse é, evento, né? Que é o maior evento do mundo de fisiculturismo. E é bacana, porque está fomentando saúde, né? sim. Estimula mais gente Aí a, treinar, pelo a ir menos. treinar, pelo menos. Ô, Nil, me fala uma coisa, cara. É, por que que a gente tem treinamento específico para paciente pós-bariátrico? Excelente pergunta. Michel, o bariátrico a gente precisa avaliar primeiro de tudo
que tipo de cirurgia que ele fez. Na bariátrica a gente vai ter o bypass, vai ter o sleeve e também algo que não é tão invasivo assim, que é o balão intragástrico. Porém, cada um desse procedimento tem um método de ação, né. Então, eu não posso agir da mesma forma que eu vou agir com um cara que fez o balão, com a pessoa que fez o bypass. Nem vou agir a mesma coisa que eu faço com o cara do bypass, com quem fez o sleeve, né. Então, você tem que conhecer o procedimento Perfeito. para poder atuar de maneira segura e precisa com aquele indivíduo, né. Especificidade na ação, né? Exatamente. Tudo bem. Cara, quando esse paciente que está desejoso de fazer o tratamento para obesidade, tem um melhor momento para ele começar antes, depois? Como você interpreta isso? Como é que você age nisso? Como é que você orienta? Ele precisa começar, então eu vou dar um recado para você que está querendo e já está pensando em fazer sua cirurgia bariátrica. Pensou? Começa a treinar. Essa é a hora. Não precisa esperar marcar a cirurgia, não precisa fazer a cirurgia. Ele precisa começar a treinar a partir do momento que ele cogitou fazer a cirurgia. Por quê? Ele precisa fazer uma boa base no treinamento de força, conseguir uma hipertrofia, de fato ele vai conseguir também perder um pouquinho de gordura nesse tempo, então vai ser melhor para ele, ele vai ter uma recuperação mais rápida. No pós, pode ser que ele perca um pouquinho de massa magra, mas ele já ganhou antes da cirurgia, então Vai ser compensatório. vai ser compensatório, exatamente. Muito importante isso que você falou. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que é o seguinte: é fundamental a atividade física pré-operatória. Então isso a gente tem literatura ampla para isso, você conhece bem isso. A gente vai diminuir índice de complicação intraoperatório. No perioperatório a gente vai diminuir, melhorar a resposta respiratória, diminuir índice de pneumonia, graças a Deus hoje é baixo com as técnicas minimamente invasivas, mas a gente mitiga muito, a gente diminui a resposta inflamatória. E o que é importante no intraoperatório, do ponto de vista técnico? Qualquer mudança que eu tiver de composição corporal, de ganho de massa, diminuição de gordura, a primeira coisa que vai responder é a gordura intraabdominal. É a Excelente. primeira coisa. E aí onde que eu tenho mais citoquina e pró-inflamatório? No fígado. Então eu diminuo o tamanho do fígado, eu estou operando debaixo do fígado, o estômago está debaixo ali anatomicamente, então eu tenho um espaço, um campo melhor para o operatório, muito mais seguro, menor chance de sangramento e com menor resposta inflamatória, diminuindo chance de pneumonia, de trombose, de evento sistêmico e de desconforto no pós-operatório. Paciente que perdeu peso, ou que pelo menos fez atividade física e não ganhou peso no período de preparo perioperatório, o pós-operatório dele é o seguinte: ele chega para mim e fala assim: doutor, você está de sacanagem comigo, você só riscou minha barriga, eu não operei, eu não estou sentindo nada. E o cara que não emagrece, acaba ganhando peso por algum fator, ou não fez atividade física, ele é aquele cara que faz um pós-operatório, que fala, doido, operei, parece passar um trator por si mesmo, ele tendo feito cirurgia por vídeo. E a pessoa que emagrece um pouco, tem uns targets que a gente tem uns alvos que a gente tem de peso para se o paciente estiver super obeso, então a gente determina um tanto para perder. Né? O paciente não atinge essas metas, ele tem um pós-operatório mais chato. E o cara que perde, ele fala, puta, parece que eu não operei. E é uma cirurgia de grande porte. Legal. Eu posso te fazer uma pergunta? Por favor. Então legal. Para ter uma dinâmica legal, você falou de dor, no pós-operatório. E quem já treinou bem, ele não sente tantas dores. O American College, ele recomenda 8 semanas sem exercício abdominal no pós-operatório. O que que o Michel Muito bem. orienta? O que acontece? 30 dias de pós-operatório, cirurgia bariátrica por vídeo, bypass ou sleeve, hoje liberaram, a gente está falando agora em novembro, estamos gravando em novembro de 2025. Há 2 meses atrás, agora foram liberadas pelo CFM, mais 4 técnicas no nosso país, tá? Então, elas ainda têm indicações muito específicas, tal, mas a gente tem mais 4 técnicas que estão sendo implementadas agora. Mas as técnicas mais realizadas e que vão continuar como maior volume, bypass e a gastrectomia vertical ou sleeve. Então, com 30 dias eu libero esses pacientes, cirurgia por vídeo, hoje a gente basicamente faz cirurgia por vídeo robótica. 30 dias eu libero para atividade física full, qualquer tipo de atividade física. A gente estava conversando fora aqui nos bastidores, inclusive, exercícios de atividades de luta, Combate. de combate, atividade de luta. Pode ir pro boxe. Pode ir pro boxe Aliás, a tranquilo, gente precisa combinar de fazer de uma fazer manopinha. a manopla.
Estamos devendo essa agenda aí. É isso O aí. que acontece, cara? Que é a minha visão sobre essa questão do American College? E assim, eu tenho 20 anos de cirurgia bariátrica, a gente nunca teve problema por isso, 30 dias a gente libera para atividade física, tá? Intensa, né? Lógico, vai fazer a sua evolução gradativa junto com o profissional, mas sem restrição porque foi operado, tá? O que acontece no mundo da cirurgia? Evoluiu-se as técnicas, os métodos, a forma de a gente agir, laparoscopia, robótica, a gente tem menos invasão, gera menos resposta inflamatória pelas técnicas, pela modernidade, por todo o preparo perioperatório que existe hoje, mas a orientação, a gente continua dando muita orientação do que era dado quando a cirurgia era feita aberta. Do ponto de vista fisiológico, patológico, cicatricial, metabólico, não tem sentido teórico e prático eu restringir. Assim, se eu fizer atividade física com 30 dias, eu vou romper a aula dentro, eu vou sangrar a aula. Não tem, está cicatrizado. Com 7 dias eu já tive estabilização do processo de cicatrização entre o delgado e o estômago. Os grampos já estão estabelecidos com 7 dias. Vamos esticar 10 dias, eu tenho uma início de maturação adequado. O processo final de maturação, ele vai ser terminado lá depois de 1 ano e meio, né? Mas eu brinco assim, é como se a gente tivesse pego um prédio em construção, já está pronta a estrutura, você já tem um apartamento de visitação. Mas lá embaixo, lá ainda tem um saco de cimento que o pessoal não limpou, não deu aquela geral para entregar o prédio inteiro. Mas você já tem um apartamento de visitação. É basicamente o que acontece, a gente já está com a estrutura pronta para ser visitada. Mas eu ainda tenho algumas limpezas a serem feitas, esse é o término do processo de cicatrização. Do ponto de vista teórico, para a gente encerrar isso, é que já está estabelecido, não tem risco de rotura, de formação de sangramento, de fístula, isso já está estabelecido. Cirurgias menores, vesícula, refluxo, a gente libera com 7 dias para atividade física completa. Só limita um pouquinho mais se o paciente tiver algum desconforto pelos furinhos, porque aí é de dor muscular mesmo, mas não vai romper nada ali, né? Hérnias, que a gente faz por cirurgia minimamente invasiva também hoje, a gente libera com 30 dias, não por conta do porte da cirurgia, mas é porque eu tenho uma falha estrutural e tem uma tela que precisa criar um tecido sobre. Aí eu tenho um período de reparo. Mas se você trabalhar muito seguro, a gente liberar com 30 dias. Bacana. Outro fator importante, que é o que você bateu na tecla, a questão de massa muscular, porque eu estou num período restritivo pós a cirurgia da alimentação, e se eu não tenho estímulo muscular, eu perco muita massa. Apesar do nutricionista trabalhar muito com a suplementação proteica nesses primeiros 30 dias, eu estou num período de catabolismo. De E aí, fato. quanto antes eu retornar o estímulo, né? E aí você pode falar melhor que eu. É, porque quando quando o paciente passa por um procedimento, ele vai diminuir o tamanho do estômago. Então, o volume de alimento que vai estar lá dentro vai ser muito menor do que ele era habitualmente. O corpo, o nosso cérebro primitivo, ele é muito esperto, é uma máquina de sobrevivência. Então ele vai entender o quê? Estou passando fome, acabou a comida aqui. Vai ligar um modo econômico e vai atrasar o metabolismo. Ele vai ter até. Por isso que entra nesse assunto do catabolismo, a termogênese adaptativa. Esse é um nome bonito, é um nome técnico, mas basicamente é para falar que o metabolismo da pessoa desacelerou. O exercício entra para falar para o cérebro o quê? Não pode desacelerar. Eu não quero que você me mande embora, porque músculo gasta muita energia. A gente falou sobre o fisiculturismo e não sei se quem está em casa já viu um fisiculturista comendo. Ele tem que comer É muito, assustador. é assustador. Os caras comem pizza, hambúrguer, comem muita coisa, por quê? Eles precisam estar em superávit calórico para o corpo entender que não preciso mandar essa massa magra embora. A massa magra gasta muita energia para ser mantida. Se vocês terem uma ideia, aproveitando esse gancho do Léo, a partir dos 30 anos, nós temos uma programação que a cada 5 anos vamos perder em torno de 10% de massa muscular. E por que isso? A gente tem um monte de coisa, internet 5.0, administração 4.0, mas nossa genética ainda é 1.0, a gente não teve evolução disso. Nós temos uma pré-programação que nós somos usados para sobrevivência e retenção de energia, que é gordura. É. E a massa muscular, como o Léo falou, ela consome muita energia. Então, nosso organismo entende no processo de envelhecimento que eu tenho que sair fora de massa muscular, porque ela nos custa muito. Sim. Só que a gente foi programado dessa forma, porque lá na época das cavernas, 28
anos era idoso, né? Pouca gente sobrevivia. Então a gente não teve essa genética, mas foi para a seguinte, hoje a gente vivendo 75, 80 anos, a gente precisa manter essa massa muscular para autonomia, para longevidade, né? Para evitar danos ósseos, que é o que a gente vai precisar ao longo da vida, né? E, como você mesmo citou, danos ósseos, principalmente para quem fez o procedimento bariátrico e não suplementa tão bem, pode ser algo que apareça. Por quê? O osso, eu vou fazer uma metáfora aqui, uma referência. Quando a gente suplementa o cálcio, tá lá os tijolos. Os tijolos estão lá. Mas se não tiver um pedreiro para colocar a massa e erguer a parede, ela não vai aparecer, o tijolo vai ficar lá. E é isso que o exercício físico faz. O exercício físico é o pedreiro. O osteoblasto entra em ação por causa disso. Tensão mecânica. Aí, esse suplemento que o paciente que fez o procedimento ingeriu, o cálcio, o ferro, Vai ser usado de forma vai ser adequada. usado de forma otimizada. E se a gente for fazer assim, né? A gente está falando de treinamento específico, né? Qual a diferença do treinamento para mim, eu que não sou operado, e para um paciente que estamos começando um trabalho com ele, ele não fez atividade física prévia, e eu estou começando um trabalho na pós-cirurgia bariátrica. O que vai ser a diferença do meu treino para o dele? Show de De, bola. de mais características, chama atenção, você é diferente. Primeiro eu vou te perguntar, Michel, qual é o objetivo na academia? Se você olhar para mim e falar assim, hipertrofia. Excelente. É o que a maioria do povo que vai para academia está querendo. Os homens, principalmente, querem ficar com o braço mais forte, a mulherada quer ficar com a perna mais grossa. Eu vou te entender. O que o paciente pós-bariátrico, que ele deve falar, estou falando de saúde, não do objetivo que ele quer, o que ele precisa. O que ele deve falar na entrevista da academia de objetivo? Eu quero ver para a gente tentar falar a mesma língua. Bacana. Primeiramente, ele tem que falar que ele fez o procedimento e ele é pós-bariátrico, né? O objetivo dele, ele tem que ganhar massa magra. É hipertrofia. Eu falo isso porque o paciente chega lá com a cabeça, muita gente vem com essa cultura, de assim, eu vim aqui para emagrecimento, na entrevista, porque tem essa entrevista na Uhum. academia, você já foi entrar na academia, tem lá, qual é o teu objetivo? E o pessoal naturalmente fala, vim para emagrecer, eu fiz pós-bariátrico, quero emagrecer. Mas não, né? A gente tem que falar que o objetivo principal é hipertrofia. O Hipertrofia. processo todo vai gerar o emagrecimento, mas o treino tem que ser direcionado. Exatamente. Porque quando a gente pega o profissional que não tem a informação, né, que não tem essa visão que você se especializou para ter, o treino vai ser um pouquinho diferente, né? Sim. E se o paciente pós-bariátrico não começar a treinar, ele fez a bariátrica e acha que é o ponto, ali é o ponto final, ele vai ter reganho porque ele está totalmente enganado. Já tem algumas pesquisas que mostram que se o pós-bariátrico não começar a treinar, ele pode perder de 25 a 33% de massa magra. Aí ele entra numa outra situação, na obesidade sarcopênica. É um termo difícil para falar o quê? Você vira o falso magro. Você tem pouca massa magra, tá com uma gordura alta, mas a roupa tá bonitinho. Léo, esse é o paciente que ganha peso. É Esse é exatamente. o paciente que fez bariátrica, ele volta dentro dos 5 anos, ele volta a ganhar peso e ele vem procurar se não dá para reoperar, mas ele não cuidou do problema base dele. Exatamente. Então, a gente está, acho que agora aqui é o seu quarto ano que a gente está em gravação de videocasts aqui, acho que desde o primeiro eu falo isso. Tratamento de obesidade, ele é multidisciplinar. Ninguém detém o conhecimento sozinho, nenhum profissional sozinho detém o conhecimento também da obesidade. Precisa de outras áreas de atuação conjuntas para que a gente consiga tratar a obesidade. É fundamental. E atividade física é pilar. Atividade física, nutrição é pilar. Cirurgia bariátrica complementar, balão complementar, medicações complementares, não existe bala de prata. A gente tem que somar conhecimento de diversas áreas para que aí sim a gente consegue cercar as arestas envolvidas com a obesidade e ter bom resultado, né? Então, eu falo assim que o que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos sobre tratamento de obesidade é o conceito de tratamento multidisciplinar, né? Se a gente não somar esforço, a gente está fadado a fracasso no tratamento. E aqui mais um exemplo, novamente a gente batendo nessa mesma tecla que eu falo em todo o videocast aqui, né? E é legal isso porque, como eu digo pelo meu caso, o personal trainer tá lá na ponta, tá vendo o paciente mais vezes do que o médico, do que o psicólogo, do que o nutricionista,
ele acaba entendendo algumas coisas e recebendo algumas informações valiosas para poder passar para o resto do corpo multidisciplinar. Por exemplo, você está com um aluno que ele está reclamando, ele está muito, ah, pô, eu não consigo, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir, ele está muito negativo. Você pode ter um acesso com o psicólogo e falar assim, meu, notei durante o treino que está acontecendo isso e isso. O que você acha de tratar, colocar em pauta quando ele voltar, porque tá todo mundo se Então, ajudando? comunicar. Ou o paciente ele vem passando meio mal, algum quadro de hipoglicemia durante o treino. Eu posso passar essa informação para o nutricionista e ele pode vir a encaixar alguma outra Desempenho, coisa. performance, cara, não tá tendo nutriente suficiente para É, desempenhar no treino. E aí as coisas não acontecem, né? Temos que exatamente. melhorar o trabalho de alimentação pré-treino. Todo Um mundo paciente junto. bariátrico tem uma limitação de volume, ele não vai Sim. comer que horário, como é que ele vai programar essa alimentação? Então tem que ser específico isso, É, por horário de treino. O nutricionista tem que saber o horário que vai treinar, que o paciente exatamente. treina, para fazer não só, não só no paciente pós-bariátrico, né, mas To em to especial, né, em especial no Todo mundo paciente. que me procura para personal, eu tento falar justamente com o nutricionista e bato um papo com ele, ó, a gente vai treinar em tal horário, eu tô montando uma periodização dessa forma para ele. Perfeito. Nesse período X, ele vai precisar fazer mais força. Nesse, ele vai ter que resistir mais à força. Como que o Porque nutricionista tem vai mudança, pensar e na aí se a gente é mais estrutura? específico, o resultado vem mais rápido, né? Exatamente. Léo, pergunta pessoal, você gosta de musculação? Eu eu já Sinceridade. gostei mais, eu já gostei mais. Eu venho dos esportes coletivos, eu sempre gostei de futebol, de futsal, amo de verdade futebol. Não gosto muito de assistir futebol, mas eu gosto de jogar futebol. Bom, vou mudar a pergunta. Não é a atividade que você mais gosta? Não musculação é um exercício físico, né, diferentemente de atividade. Ah, já entra nessa aí pra gente, viu? Atividade física, se eu pegar isso aqui e levar ali, é uma atividade. Eu fiz uma atividade física, diferente de um exercício físico. Um exercício eu fazer uma caminhada é um exercício físico. Eu ir correr é um exercício físico. Musculação é um exercício Exercício físico. físico. Outras coisas são esportes, daí, tipo, quem tá treinando para correr, futebol é esporte. Mas atividade física, isso aqui, levar até ali, é uma atividade física. Lavar um banheiro é uma atividade Atividade física. física. A gente pode classificar até esse tipo de atividade como atividades da vida diária, Tá. né? Pode ser uma atividade física da vida diária. Lavar um banheiro, Então a gente fala que o lavar. paciente é mais ativo nas suas atividades do dia a dia ou menos ativo, né? Aham. Mais passivo. Muito bem. Eu te perguntei se você gosta ou não, né? Porque muita gente vem falar pra mim assim, Léo, eu preciso aprender a gostar da musculação, né? A musculação é muito chato. E eu vou ser bem sincero, a gente conversou antes, né? Eu venho dos esportes o que eu pratiquei de esporte foi esporte de luta minha vida inteira e continuo praticando até hoje. Hoje menos intensidade, frequência, mas é o que eu gosto, eu tenho prazer em fazer. Mas hoje faço musculação rotineiramente por conta de saúde, tá? Saúde. E eu falo para as pessoas, não tem que aprender a gostar de musculação. Ou você gosta ou não gosta. Mas pensando em trabalho, no trabalho de mudança de composição corporal, cuidar da saúde, tratamento da obesidade, é a atividade de melhor resultado, né? Eu bato muito, a pessoa acha no consultório que eu sou fanático de musculação. Não, é a atividade que tem melhor resposta no tratamento do que eu mais trato, que é a obesidade. Sim, Então é a atividade com melhor fim, com melhor fim. Aí eu falo assim, você não tem que aprender a gostar da musculação, mas você vai aprender a gostar do que ela te entrega. com certeza. Porque às vezes você passa, tem 22, 23 horas fora do hora que você está na academia, que você vai colher de benefícios. Qualidade de sono, disposição, e aí por aí a gente pode enumerar uma série de coisas. E a mudança de composição corporal, que é fantástica. E se você pegar, né, eu falo, Léo, vê se você concorda comigo nisso. Se eu pegar o paciente eu falo, se eu posso te dar um conselho de pós-operatório, o que vai mudar entre você estar bem e não é acompanhamento multidisciplinar. Quem está bom e ótimo, a cerejinha do bolo é a musculação. Com certeza, com certeza. Eu E não, posso dar um recado, por pessoal? favor. Ó, pensa em você daqui 10 anos. Dê esse conselho para você mesmo. Comece a treinar, porque 10 anos vão passar.
você treinando ou não, como você quer estar lá na Ô, frente? Léo, vou aproveitar e vou fazer um paralelo com isso que você acabou de falar. Eu falo assim, ó, a gente pensa muito em saúde financeira para o futuro, né? É, Então, eu falo, quanto antes eu começar a poupar, mais tranquilo vai ser o meu futuro financeiro na terceira idade. Isso em saúde, para eu conseguir usufruir desse dinheiro que eu guardei, é músculo. com certeza. Quanto antes você começar a construir ou poupar, mais fácil vai ser lá no futuro. Eu Exatamente. falo em saúde, esse paralelo aqui do financeiro, do dinheiro da gente guardar, em saúde é músculo, Perfeito, né? Quanto antes você perfeito. criar ou preservar, Eu vi, acho que você já deve ter visto também, Michel, aquele comercial de um senhor já de terceira idade, ele pega um kettlebell, levanta o kettlebell, aí desce. Por que ele tava fazendo aquele gesto? Para poder levantar o fantástico esse vídeo, nenenzinho, o fantástico, netinho do dele, neto acho dele, sensacional. fantástico. É isso aí. Porque tem gente que chega na terceira idade, é uma luta para sentar e levantar dessa poltrona aqui. Escravo do corpo, É, escravo do corpo. e não consegue pular uma gilete. Então, tem que chegar bem. Não tô falando que o cara vai disputar o fisiculturismo da terceira idade, não, é para as atividades funcionais. Musculação é para melhorar a funcionalidade da pessoa, ela indo ao banheiro sozinha na velhice, sentar, levantar, conseguir pegar um item no armário. Quem começar agora vai chegar lá bem. Não, deixa eu perguntar uma coisa que a gente não combinou, mas que vale a conversa. O que você acha da transição de exercícios físicos? Então, vou dar um exemplo prático. Léo, eu fiz cirurgia bariátrica, estou começando a treinar agora musculação. O Michel mandou aqui para você e que eu tenho que treinar, que estou no pós-operatório, isso é importante para mim. Mas, cara, eu tenho vontade de. Meu sonho é fazer a corrida integração, é correr a São Silvestre no final do ano. Como é que você vê isso nesse paciente que está em processo de emagrecimento? Quando deve ser feito? Ele começa junto com esses treinos específicos ou ele espera um tempo para fazer essa transição? Eu, Que você pensa sobre eu acho que isso? fica interessante fazer essa transição quando a pessoa está ficando mais forte, né? Então, se ela acabou de fazer a cirurgia, logo nos primeiros estágios ela já quer algo muito magnada de vida, eu não fazia nada e quero correr a integração, Vai ter lesão. eu acho que ela vai ter uma lesão. Acho não. Com É muito certeza ela vai provável, ter, é muito provável. até pelo estresse mecânico. Fisicamente, se eu aplico uma força ao solo, ela devolve uma força em mim. Para o cara que estava sedentário, essa força vai ser, ao invés de ajudar ela, vai Causar atrapalhar ela, lesão, vai né? causar uma lesão. Então, acho que sendo gradativo, ela vai começar a emagrecer e até tem uma questão interessante que eu acho que vale pontuar para o pessoal de casa. Quando a gente começa a reestruturar o corpo, começa a remodelar, você começa a emagrecer, o seu centro de gravidade muda. Você estava acostumado a ter que andar de um jeito para se equilibrar. Eu posso falar isso porque eu tenho um colega que ele tem uma barriga muito avantajada. E ele tem que inclinar um pouco o tronco para trás por causa da barriga. Porque senão, o que a barriga quer fazer? Puxar ele para frente. Por isso que grávida anda engraçado, Uhum. porque ela precisa equilibrar. Quando ele começa a perder essa barriga, o centro de massa dele mudou. Ele estava acostumado a andar para cá, ele precisa se reposicionar. E o cara que acabou de fazer uma bariátrica, ele vai começar a perder o centro de massa dele, vai mudar. E até ele se acostumar com isso aí, eu acho que vale a pena ele fortalecer legal e depois começar a fazer uma transição para outras A gente faz modalidades. acompanhamento disso com medições, né, impedância, exercício de força, né, mas vamos pôr assim, se a gente conseguisse colocar para o pessoal de casa, ó, a partir daqui, vamos fazer um treinamento legal 6 meses, a partir daqui a gente começa a pensar e avaliar sobre, se você conseguiria colocar uma data, falar, antes de 6 meses a gente não, antes de 3 meses Meu, não, ou para a gente começar a pensar, não, lógico que vai variar de pessoa eu para acho pessoa. que com 6 meses a pessoa está bem apta a conseguir fazer inserir, não vou falar uma Perfeito, transição, perfeito. porque ela não vai deixar de fazer musculação. Não pode. Exatamente, ela não vai deixar de fazer musculação para correr. Ela tem que estar isso em consonância. Ela tem que fazer uma musculação e começar numa nova modalidade. O que posteriormente a gente consegue fazer, assim como existe uma especificidade para cada procedimento, existe uma especificidade para o rendimento de cada esporte. Então, pô, me apaixonei pela corrida. Então vamos
focar um pouquinho mais o seu treino para melhorar a sua performance na corrida. Perfeito. Mas ela não vai deixar de treinar Treino musculação específico. nunca, nunca. Perfeito. Bom, todo atleta de ponta, né, ele faz musculação de base, né? Exatamente. O automobilista, ele faz Sim. musculação, né? A gente vê os treinos do Senna, que nem Você apareceu lembra que ele na fazia série, um negócio até pro o fortalecimento cervical, é, os corredores, né, fazem isso para não ter lesão. Futebol, a gente vê muito tranquilo, o pessoal tem um horário de treino dentro sim, da da academia, academia. todo atleta de ponta tem musculação de base para evitar lesão, né? Ô, Léo, e assim, cara, uma dúvida aí importante, mas acho que vai cair muito pra galera. Então, a gente, em vida real, não somos atletas, né? Então, eu tô lá, eu operei e me organizei, gerenciei meu tempo, que é outro problema, né? Eu gerenciei meu tempo para fazer atividade física, mas eu tenho uma restrição de tempo, né? Não sou herdeiro, né? Então eu tenho que gerenciar meu tempo. E eu consegui lá equilibrar horários para atividade física, mas eu tenho um horário. E aí eu quero fazer corrida, ou eu quero fazer luta, ou eu quero jogar meu beach tênis. Qual seria uma divisão de proporção desses treinos específicos porque eu tenho de lazer, de hobby, e do que eu tenho que fazer de obrigação porque eu tenho que fazer musculação para minha longevidade, para mudança de composição corporal? Tem, por exemplo, você faz 3 dias de musculação, lógico, seria bom fazer musculação todo dia e diferenciar os outros treinos, mas não tenho, eu tenho um horário. O que que você recomendaria? Bacana. Nos manuais que orientam os profissionais na ação com os pacientes, eles colocam, a princípio, 2 vezes na semana musculação, depois vai aumentando para 3, pode chegar até 5. Mas a pessoa precisa, ela gosta de outras modalidades. Ela consegue treinar musculação 3 vezes na semana, treinando o corpo todo. Não necessariamente você precisa treinar só superiores ou só inferiores. Dá para fazer uma sessão de treino com o corpo todo. Então, se você treinar segunda, quarta e sexta, você pode encaixar terça, quinta e sábado outras atividades E aí fica uma distribuição que e fica fica adequada. legal. Por quê? Pensando numa questão hipertrófica, a ciência vem mostrando que você tem um resultado bem semelhante quando você tem volumes semelhantes, você tem resultados hipertróficos semelhantes. Por exemplo, se num dia você treinar 5 séries de supino, a ciência mostra que se você treinar segunda uma série, terça uma, quarta, quinta, sexta uma, Só que são semelhantes. o resultado vai ser semelhante. Se o volume, claro, você fez sempre com a mesma Aham. carga, deu o mesmo volume semanal, resultado para hipertrofia bem semelhante. Então, o profissional vai olhar para isso, vai Individualizar. equalizar os treinos e ele vai conseguir inserir outras modalidades ao longo da semana. E até, por exemplo, se a pessoa joga, vou falar, o cara é bracista, ele pode treinar membros inferiores naquele Arm dia. wrestling. Então, não tem. Tudo depende da modalidade, de como, em que fase que ele está do treino, como é a agenda dessa pessoa, mas com certeza dá para encaixar várias coisas nessa parte de atividade. Um show de bola. Ô, Léo, bom, aproveitando aqui já essa gaguejada que eu dei, se você ainda não me segue no Instagram ou aqui no canal do YouTube, por favor, se inscreva aí para seguir, para acompanhar, para receber nossos videocasts. Todo mês a gente coloca uma coisa diferente, conteúdo com gente que sabe muito sobre diversos assuntos, tem sempre conteúdo legal para você e para dar uma moral para a gente, impulsionar para que a gente continue esse trabalho aqui para vocês. Léo, aproveitando, passa o teu Instagram para a galera aí, cara. Claro, meu Instagram é @leoniuji.personal. E se alguém quiser marcar aula com você, Pode me trabalhar com chamar, você, pode me chamar pelo mandar lá Instagram. pelo Instagram e deixar um recado aqui. Estou fazendo um manual para orientar as pessoas que querem começar o treinamento pós-bariátrico. Eu sei que muitas pessoas não, às vezes não têm condição de contratar um Personal, personal, então estou produzindo lá um um guia. material, um guia, e você que entrar na minha rede social, me manda um direct com um manual, que eu, assim que tiver pronto esse conteúdo, eu te mando o link, você vai receber em primeira mão. Pô, coisa bacana, material bacana, vai ajudar muita gente. Não deixa de entrar lá visitar e mandar um oi lá pro Léo que
material que vai ajudar bastante no Assim norte espero. e que é escasso no mercado, né, cara? Não tem, a gente não acha isso aí com facilidade, essas orientações específicas, não. Não, e o que a OMS fala hoje pra gente de... eh, mudou muito ao longo do tempo, né? A orientação de qual o tempo mínimo para a gente ser considerado sedentário. Quando a gente fala de ser sedentário, não é por conta do tarjar, né? Mas pensando em saúde, né? Em longevidade e autonomia, né? O que a OMS fala pra gente hoje? Para você ser considerado ativo, no mínimo 150 minutos semanais. Tá. Mas isso é o mínimo. Para quem fez algum procedimento bariátrico, o jogo é outro. Para ter essa manutenção e não ter um reganho, manter os resultados a longo prazo, eles colocam de 250 até 300 minutos semanais. Se a gente for pensar numa semana útil, de segunda a sexta, é uma boa quantidade Seria de ter- minutagem aí de atividade, né? e é importante entender por que isso, né? Por que muda. Eu falo muito isso para os pacientes. Você operou, você emagreceu, a doença continua lá. A doença é crônica. E se a gente não continuar com acompanhamento, teu metabolismo é um hoje, daqui 5 anos vai ser outro, daqui É, 10 anos vai ser outro. O paciente bariátrico não é diferente. Então operou, emagreceu, mas se a gente não continuar esse acompanhamento, a doença volta a bater na porta. E essa manutenção eu falo que a melhor trava para manutenção de peso a longo prazo, uma rotina de atividade física estabelecida. E é lógico, a gente entende que a vida é mutável, que a gente passa por períodos difíceis, que a gente passa por uma série de mudanças na vida e é complicado gerenciar horário, mas a gente tem que entender que quem tem obesidade tem uma doença crônica. E se a gente não cuidar disso hoje, não vai ter dias depois, né? A obesidade está intimamente relacionada com doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo, e é contra isso que a gente está brigando, né? Porque quando a gente fala também da obesidade, por que a gente está falando também da obesidade, né? Estética, lógico que estética é importante, que saúde não é só orgânica, é mental e espiritual também, a pessoa tem que se sentir bem. Mas o miolo do problema, o cerne do problema que a gente está conversando, é que a obesidade diminui a expectativa de vida, né? com certeza. Tá? Então, Traz essa muita, ação muita coisa ruim junto com ela, né? junto com ela, vem de pacote, né? É, Ô, Léo, a gente tá chegando no final aqui da nossa conversa, pô, foi legal pra caramba, dá pra gente ir trocando ideia de coisa. Duas coisinhas pra gente terminar. Atividades de luta para paciente pós-bariátrico, você gosta, não gosta? Acha que é legal? Não? eu Como é acho que você vê isso? Qual que é a tua visão sobre Eu isso? acho legal pra caramba. Pô, eu treinei boxe, a gente já bateu um Conversando. papo sobre esses esportes de combate. Até dou aula ainda de boxe, mas só iniciação, nada de alta performance. Quem quiser competir, não me procure. Quem quiser competir, procura uma academia especializada. Mas eu ainda tenho alguns alunos que eu mantive Sim? dessa parte do fitness. E esporte de combate eu acho super válido. Como a gente conversou aqui antes, um, mais conservadores dizem para esperar um pouquinho mais, esperar aí no mínimo 2 meses para ter um esporte de combate, por conta de golpes na região Uhum. abdominal. Mas, como você me falou, com 30 dias a gente já consegue liberar para esse tipo de É. atividade. Aproveitar esse gancho, né, a gente não pode generalizar as coisas, né? Eu tô falando do paciente começar a treinar a luta e eu libero com 30 dias para fazer academia e tudo mais. é, Ele vai treinar, ele vai iniciar uma luta, ele vai treinar com os iniciantes, Com igual ele. certeza. A gente não vai pôr o cara para entrar num ringue com o Alex Poatan para fazer uma primeira luta, né? Então é questão de bom senso sempre, gente, né? Não é para sair brigando na rua porque tá liberado com 30 Eu dias. acho que fica legal para ele, como foi citado, o centro de massa dele vai mudar, ele vai sentir ao longo do tempo a movimentação dele melhorando. Melhorar a própria Tem percepção. uma atividade que eu gosto muito, e eu venho disso também, e para mim é muito bom, tanto para o corpo quanto para a mente, é a dança. Eu sempre recomendo para as pessoas começarem a dançar também. Assim como a luta é algo bom para o corpo, para a mente, a dança é sensacional. E a pessoa, quando ela começar a emagrecer, ela vai ver o movimento dela melhorando. Ah, que legal. É muito bacana. Dança é ótimo. Ah, que legal, cara. Eu nunca tinha É, parado para pensar dessa forma e tem muita paciente minha que veio falar, tô fazendo dança junto, faço musculação, eu ó, que faço dança e bacana. tal, mas nunca tinha tido essa visão das outras coisas que a dança traz Dança é muito bacana. ao redor, cara. É Dança é legal muito ouvir isso bacana. de um profissional, cara. Léo, a gente enfrenta um problema muito grande que o pessoal, quando tá para emagrecer, é a de chegar na academia, a pessoa tem vergonha do corpo, tem vergonha de começar, ou ele tá no começo da bariátrica, já teve paciente meu que falou, eu não fui ainda porque eu quero emagrecer para depois ir porque eu tenho vergonha de ir.
E aí, cara, a gente sabe que isso, o quanto a pessoa sofre com isso, e isso atrapalha o nosso trabalho, né, de Com certeza. resultado com aquele paciente, né. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente terminar aqui, deixasse uma mensagem pro pessoal que às vezes está com vergonha, com dificuldade, tem receio de começar. O que que você poderia deixar de recado para estimular esse pessoal a começar a tirar essas travas aí? Eu acho que tem que começar o quanto antes, tá? Esquece quem tá do lado, às vezes, você pode ter a ideia, a impressão que a pessoa tá te olhando, mas na verdade ela tá olhando lá pra trás, tá descansando, mas por conta desses bloqueios, por conta dessas travas, vai pensar: "Nossa, tá todo mundo me olhando". E é só ir. Claro, alguns exercícios podem não ficar tão interessantes para pessoas que estão muito grandes, né. Então, por exemplo, a pessoa tem uma barriga muito avantajada, se ela for fazer uma remada, parou aqui. Então ela pode adaptar, pegar uma corda, Por isso é que importante ter consegue. profissional Por ajudando, isso né. que um profissional que já tem um olhar um pouco mais criterioso para esse lado, vai conseguir escolher exercícios melhores para aquela pessoa. Às vezes não vai colocar ela numa posição desconfortável, no qual, por exemplo, a pessoa vai deitar, a camisa vai subir, vai aparecer metade da barriga, ela vai ficar incomodada. Isso acaba afastando ela. Então, conversar com o profissional que for atendê-la na academia, falar: "Ó, eu tenho um probleminha assim assado, eu não me sinto muito bem, mas se você puder escolher exercícios onde eu não vou ficar tão exposto, É, mas e comece". entender que tá todo mundo no mesmo barco, com o mesmo objetivo lá, né, tá todo mundo Exatamente, nadando na mesma direção, né. Mas exatamente. é isso aí, começar, né, começar é Começar o importante, quanto antes. que vai colher os frutos, né, não tem como não colher, né, Exatamente. dedicação, tempo. Eu falo que o mais difícil hoje é a gente, organizar a logística. Organizou a logística, confia no profissional que está te acompanhando que as coisas vão acontecer. Eu sempre falo para os meus alunos que falam que estão sem tempo, eu falo: "Então coloca o treino na primeira hora do seu dia", porque daí você já treinou. Qualquer percalço que você tiver, qualquer intercorrência, você já treinou. Vai atrapalhar outras coisas, com certeza, mas seu treino já foi feito. Já resolveu o que você tem de compromisso com você mesmo. E agora tem muita academia abrindo às 5 da manhã, não tem nem desculpa para falar que não tem hora para treinar. Então tá mudando o mundo e a gente tá com mais possibilidades aí É, para ajudar nesse processo. isso aí. Obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo, obrigado por ter aceito o Eu convite aqui para encarar esse bate-papo com a gente aqui. E espero te ver em outras ocasiões para a gente trazer mais conteúdo legal aí pro pessoal que nos assiste. Muito obrigado, cara. Tchau, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui batendo um papo e podendo, espero eu, trazer um pouquinho mais de luz para quem está querendo começar, para quem está pensando em fazer a bariátrica, quem quer remoldar o corpo, e acho que é fundamental pessoal ter poder assistir um bate-papo que traz algumas ideias para eles, quebra algum mito, quebra Entender que, alguma trava, né. entender que tem um trabalho específico para esse público também. Exatamente. Muito obrigado. Leonardo Niuge, muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo videocast.